Eu vou começar a preparação dessa pálpebra. Eu tô aplicando um corretivo líquido mate da Tracta para receber a sombra. E aí eu vou assentar esse corretivo com a esponjinha. Uma esponjinha bem macia. Essa que eu tô usando da Índice Tóquio. Eu gosto muito dela, já falei dela várias vezes aqui. Porque ela é bem fofinha. E aí depois eu já vou entrar com o esfumado. Eu começo o esfumado com o Harmony da MAC, que é um blush que eu uso de sombra. Um pincel bem fofinho. E eu vou começar a construir o fundo desse esfumado. Eu começo aplicando ele ali, ó, bem nessa região por fora do côncavo, levando em direção à têmpora um esfumado assim bem transparente, para fazer um fundinho mais alongado. A maioria das minhas técnicas eu começo com esse blush Harmony. Eu gosto muito desse tom para começar, para fazer aquela primeira cor de fundo assim, sabe? E aí eu vou pigmentando com a mão bem levinha. E aí eu continuo com essa pigmentação com a mesma cor, até chegar na cor que eu quero. Ele não é uma cor muito escura, vai ficar um fundinho mais claro, mas vai fazer ali a base pro meu alongado. Observa como eu levo bastante essa cor ali pra têmpora, tá? Pra dar uma profundidade ali nessa região, deixar o olhar mais alongado. Eu também vou levar essa cor ali, ó, pra curvinha entre a sobrancelha e o nariz, só pra criar um fundinho mesmo. Fazer esse fundo bem amplo e bem difuso, assim, como se fosse o próprio contorno do rosto, uma luz do próprio contorno do rosto ali. Isso vai modelar esse rosto. Agora eu vou aplicar a sombra branquinha da T05 da Atelier Paris ali no cantinho. Essa técnica eu usei em uma produção que eu fiz de noiva. Então eu gosto bastante de pôr esse branquinho aí no canto, eu acho que fica bem bonito. Principalmente para noiva, porque dá um iluminado, um destaque bem legal. Agora eu tô usando um marrom um pouquinho mais escuro. Esse marrom que eu tô usando é da paleta da Jaclyn Hill, da Murphy. É um marrom com um fundo um pouco mais quente, mas só precisa ser um marrom um pouco mais escuro. Eu vou pegar a paleta ali pra mostrar pra vocês qual cor eu tô usando, pra não ficar confuso, tá? Então eu peguei ali minha paleta, é mais ou menos nessa cor. E aí eu vou com esse pincel, dando uma acentuada na marcação do côncavo. Observem como a minha mão tá bem levinha, fazendo um movimento de vai e vem bem curtinho e bem levinha. Vou dar uma erguidinha ali na sobrancelha para eu conseguir enxergar melhor o desenho dessa pálpebra. E eu vou intensificando, vou saturando essa cor. Um dos grandes segredos para a cor que você usa no esfumado aparecer bastante na foto é você saturar ela até o limite. Então você vai adicionando cor até você ver que ela não pigmenta mais. E, né, nessa técnica de adicionar e saturar essa cor, é importante que você vá com o pincel sem excesso. Porque se o seu pincel tiver excesso de pó, ele vai selar demais essa pele
E é aí que a sua sombra vai começar a abrir. Então, a dica para você conseguir saturar as cores sem abrir o esfumado é você ir colocando o produto de pouco em pouco. Agora eu vou misturar essas duas cores. Eu não vou direto para a cor mais escura, porque senão fica difícil para eu esfumar. E aí eu acho que misturando essas duas cores, ela vai escurecer um pouco, mas não vai ser um escuro muito forte, dando uma dificuldade a mais no acabamento. Eu sempre vou escurecendo de uma sombra para outra aos poucos, assim. Olha, eu vou respeitando bem o desenho que eu quero ali nesse esfumado. Eu quero esse esfumado com um design mais diagonal. Então eu dou uma marcadinha no côncavo e faço ele na diagonal ali, subindo da raiz dos cílios em direção ao côncavo. Quando eles se juntam, quando a gente une ali o esfumado diagonal da raiz dos cílios com o esfumado da marcação de côncavo, ele forma um V. E isso dá um efeito muito legal pro rosto, porque além de aprofundar o côncavo, ele levanta o olhar. Essa técnica é perfeita para quem tem um olho mais caidinho e um olho mais raso, uma pálpebra mais gordinha, sabe? E eu vou sempre, gente, cuidando dos acabamentos necessários, tá? Com bastante cuidado. Tô intensificando a cor. Dando batidinhas e leve arrastadinhas. Para deixar com um acabamento bem bonito, mas sempre respeitando ali o desenho. Esse pincel eu gosto muito, é o pincel 141 da Dye Makeup. Ele é um pincel que, ao mesmo tempo que ele pigmenta muito bem, ele também esfuma. Então você pode usar ele tanto para quando você quer pigmentar e intensificar uma sombra, ou para quando você quer dar uma esfumadinha. E ele é menorzinho, muito bom, bem preciso, eu uso ele bastante. E esses pequenininhos da linha Rose Gold da Michelle Palma também uso muito. Eles têm um acabamento bem profissional, bem acetinado. Eles dão um acabamento, né? Eles dão um acabamento bem acetinado no esfumado. Eu vou intensificar a cor ali no cantinho. Agora eu tô usando só aquela cor mais escura. Lembra que antes eu mostrei pra vocês que eu tava misturando 2 tons de sombra, um mais escuro e um mais claro? Agora eu tô intensificando esse esfumado só com um tom mais escuro. E vocês podem observar que eu sempre tiro o excesso do meu pincel ali na mão, dou uma batidinha na mão para cair o excesso e esse pincel ir só com a quantidade suficiente de produto na pálpebra. Isso vai ajudar a não sujar a pele, porque às vezes a gente faz o esfumado e aí cai umas partículas de pigmento na pele e mancha, e também vai ajudar a sombra a não abrir, como eu já falei aqui antes. Eu tô aplicando o hidratante da Daisy Peroso, eu já dei essa dica do hidratante aqui pra vocês, que é o hidratante em gel. Como ele é feito à base de glicerina, ele forma uma película um pouquinho mais pegajosa e por isso ele serve para fixar o brilho. E aí eu vou usar um pigmento rosinha. É um pigmento da RZ Makeup. Eu amo os pigmentos dessa marca porque eles são pigmentos com bastante partícula de brilho. Então eles brilham bastante. Olha isso. Chega a refletir a luz do meu LED. Eu sempre dou um acabamento com o dedo. E aí depois eu espirro uma camada de fix por cima. Eu vou dar uma secadinha, porque em cima desse pigmento eu vou pôr mais um pouquinho de brilho. Eu vou pôr um Reflects, por isso que eu fiz essa camada de fix. Então primeiro usei o hidratante para fixar o pigmento, e em cima do pigmento eu quero pôr mais brilho, então eu dou uma espirrada do fix da Rochi. Eu aprendi que esse fix da Rochi
ele não tem glicerina, ele tem uma outra tecnologia de fixar maquiagem que se chama formadores de filme. Por isso que ele é tão bom, inclusive para pele oleosa. Eu vou colocar um pouquinho de glitter ali, ó, no arco da sobrancelha, para dar o efeito iluminado. Esse brilho que eu tô usando é o Reflects Pearl da MAC. Eu amo esse brilho. E mais uma camada de fix agora, que é para segurar e garantir que tudo vai ficar ali no lugar. Para dar mais uma segurança de que esse brilho não vai sair, não vai ficar caindo na pele. Agora eu vou fazer um delineado na raiz bem fininho. Tô usando um pincel da Ico, delineador da Inglot, é o 77, bem diluído, para ficar bem facinho de aplicar e o pincel deslizar bem. E aí eu vou pigmentando toda essa raiz dos cílios. Eu gosto dessa técnica de maquiagem porque, além dela ser uma maquiagem de efeito, que dá um efeito muito lindo nos olhos, ela é uma técnica clean, bem iluminada. Eu tô dando uma esfumadinha. Esse é um pincel da Marquette, que é uma marquinha de maquiagem bem antiga. Eu gosto dele para dar esse acabamento no delineado. É bem rapidinho, assim, só pra não ficar aquele final do delineado, assim, sem acabamento. Colo os cílios. Colar os cílios do outro lado. Gente, sempre na hora de colar os cílios, você tem que posicionar ele bem encostadinho na raiz dos cílios natural. Ele não pode ficar pra cima, porque senão quando a cliente abrir o olho vai aparecer um espacinho entre os cílios postiços e os cílios natural, fica feio. Então tem que ser bem encostadinho na raiz, tá bom? É uma coisa que tem que observar bem na hora de escolher, ou na hora de colar os cílios. Enquanto o cílio está secando, eu vou fazer a correção de sobrancelha. Eu vou usar a pomada de sobrancelha da Milani. Essa é a cor 04. Como a Milena é mais morena, eu uso uma cor um pouquinho mais escura nela, mas não uma cor muito escura. Eu gosto bastante dessa tonalidade da 04. Eu tô usando um pincel língua de gato de topo reto. Esse pincel é da Macrylan. E aí, com ele bem em pezinho, bem retinho, é muito importante que você não deite o pincel, que você trabalhe com ele bem em pezinho para você conseguir fazer esse contorno da sobrancelha bem retinho. Então eu faço o contorno de baixo e aí eu vou levando o excesso de produto de baixo para cima. Só pra deixar essa sobrancelha mais bonita e com um aspecto mais natural, ó. Tá vendo que eu vou fazendo um movimento como se eu estivesse varrendo ele ali pra cima? Agora eu vou fazer o contorno ali do arcado, do ponto alto da sobrancelha. Eu gosto de levar a sobrancelha dela um pouquinho mais pra fora, colocar a curvinha um pouquinho mais pra fora, mais aberta. Eu acho que fica mais bonita. Mas nunca pode ser uma coisa muito fora do desenho, tá? Pra não sair da harmonia.
Lembrando que a gente sempre faz leves correções na sobrancelha. A gente não transforma ela, não. Senão a cliente se estranha demais e fica muito artificial também. Então, assim, respeitando ao máximo o desenho natural da sua cliente. Vou pentear os pelinhos dela todos pra cima. Como ela tem uma sobrancelha bem cheia, ela vai ficar com esse aspecto assim, ó, de sobrancelha natural mais preenchida. Vou usar o meu lápis dermatográfico da Mitsubishi. Eu mostrei pra vocês como fica a ponta dele. Eu aponto com um estilete, tá? Se vocês quiserem que eu ensine, que eu faça um vídeo só como que eu faço pra apontar o lápis, me deixa aqui nos comentários que eu faço pra vocês. E aí eu vou desenhando alguns fiozinhos bem aleatórios, só onde eu sinto que falta fiozinho. Se tiver preenchido, eu não faço. Faço só onde precisa mesmo. Às vezes alguma falhinha, às vezes algum ponto que não tem pelinho. Só pra dar uma preenchidinha. Mas bem natural. Agora eu vou aplicar um pouquinho dessa máscara de sobrancelha Taupe. Ela é bem clara pra sobrancelha dela, então por isso que eu passo bem pouco. E depois eu venho com uma escovinha limpa pra espalhar essa máscara de sobrancelha. Eu gosto de usar uma cor mais clara porque dá um efeito mais 3D. A gente vai fazer esse esfumado inferior mais pretinho. Eu adoro o efeito de quando a maquiagem na pálpebra superior é mais glam e na pálpebra inferior o esfumado inferior é mais dramático. Eu acho que dá um efeito lindo pro olhar. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu sempre passo o lápis na linha d'água de cima. Para ficar o máximo confortável possível, você tem que pedir para ela olhar bem para baixo. Quanto mais para baixo ela olhar, menos desconforto ela vai sentir para você conseguir aplicar o lápis ali na linha d'água de cima. E é bem importante que esse lápis seja bem macio, senão vai incomodar. E o risco dela chorar é alto. Se for alguém com olho sensível, é melhor evitar. Eu esfumei com um lápis, com um pincel mais limpinho, só o que tava ali sujinho na borda dos cílios. Vou colocar um pouquinho mais de lápis porque eu quero uma intensidade maior e também uma espessura maior nesse esfumado. Nossa, gente, como sempre, eu tô aqui fazendo a narração do vídeo e as crianças estão gritando na minha janela. Desculpem, viu? Mas não tem outro jeito. E aí eu voltei com um pincelzinho para esfumar. Agora eu vou aplicar um marronzinho ali, ó. É o mesmo marrom que eu usei em cima. Eu continuo com a paleta da Murphy. Eu tô usando um pincelzinho de esfumar achatadinho. Peguei uma vassourinha, porque provavelmente deve ter caído um pozinho ali embaixo. E aí eu continuo com esse esfumado. Olha lá. Esse pincel ajuda bastante, é um pincel da Dai. Achatadinho de esfumar. E aí eu vou voltar com o preto. Agora eu tô com a sombra Blackout da Urban Decay. Um pincel menor que o pincel anterior, também de esfumar e também achatadinho. Esse já não é da Dai, esse pincel é da Macrylan. Eu amo tanto esse pincel que eu tenho uns 4 na minha bancada. Eu uso um pra cada coisa. Eu deixo um só pro preto, outro só pro marrom, um só pra sombra clara, de tanto que eu uso esse pincel. E eu paguei baratinho nele, tipo R$6 cada um, então por isso que eu tenho um monte. E eu não sei a numeração dele, porque os meus são tão velhinhos que já apagou a numeração do cabinho. Mas eu sei que tá escrito assim, ó, pincel de precisão. Ele é um pincel que tem a cerda bem macia, são cerdas naturais, e ele é bem pequenininho. Tô dando alguns acabamentos.
aí nesse esfumado inferior. E agora vem uma dica que é para você que quer deixar o seu esfumadinho alongado ali bem definidinho. Eu pego um pincelzinho achatadinho, esse pó da Maquier na cor Vanilla, e eu vou dando o acabamento ali embaixo desse esfumado e fazendo um recortezinho, desenhando o meu alongado ali e deixando bem definido. Eu quero deixar ele definido, mas eu não quero deixar ele marcado. Feito o alongado, agora eu vou aplicar delineador com o pincel língua de gato para colar os cílios natural nos cílios postiço e deixar eles bem unidos. Eu prefiro assim, porque eu acho que a máscara de cílios não junta tão bem os cílios no outro e às vezes pode incomodar um pouquinho mais também, assim como o pincel incomoda menos. Vou aplicar máscara de cílios nos cílios inferiores. Sempre que eu vou colar cílios postiços inferiores, eu aplico a máscara primeiro e depois vou colando os tufinhos dos cílios postiços. Esse cílios postiço que eu tô usando é da Tati Lashes, da linha do Mitchell. É um cílios importado. A loja deles tem um arroba no Instagram, é @Tati Lashes. Mas eles enviam pro Brasil, tá? Você pode fazer a compra no site. Lá, mesmo sendo de fora, eles entregam no Brasil. E eu não gosto de passar a máscara de cílios depois que eu colo os cílios inferiores, porque eles são um pouquinho mais fáceis de descolar. E aí, se você deixa pra passar a máscara depois, talvez na hora que você passe o pentinho assim da máscara, os cílios saem junto, porque os cílios de baixo, ele fica com a cola um pouquinho mais sensível. Então, eu primeiro passo o rímel e depois aplico os tufinhos. Joaquim tá ali do lado, mexendo no cabelo dela e conversando. Eu apliquei um pouco de fix na pele toda, em toda a make. Agora tô dando uma reforçadinha nos contornos. É um pincel bem abertinho da Michelle Palma e o contorno é da Bruna Tavares, é o Choco Dream. Eu dou uma leve reforçada. E aí, depois do contorno, eu vou aplicar o iluminador. Eu tô usando o iluminador da paleta da Prilessa. Vocês podem ver aí no vídeo que eu tô misturando duas cores. E eu vou aplicar esse iluminador, é muito pigmentado e bem espelhado. Então, primeiro eu aplico, depois eu tiro o excesso do produto do pincel para eu ir dando uma esfumada só nas bordinhas, sem tirar a intensidade do produto. Olha isso, gente, esse iluminador é muito babado. Ai, olha que linda que ficou essa make. Bem delicada e ao mesmo tempo bem marcante. É uma maquiagem que não passa despercebida, só que mesmo assim ela não é uma maquiagem pesada, mas ela chama atenção. É o meu estilo de maquiagem favorito. Tô aplicando um pouquinho mais de pó, só pra deixar essa região aqui embaixo dos olhos bem mate. Pra ficar bem lisinha. Uma dica pra vocês é que assim, ó, tudo que é textura na pele, por exemplo, como vocês podem ver, a pele dela tem, o olho dela tem um leve vinquinho ali embaixo. Se eu aplicar iluminador em cima desse vinquinho, ele vai ressaltar, ele vai aparecer mais. E se eu deixar bem mate, ele vai disfarçar mais. Por isso que eu aplico bastante pó, pra deixar bem mate ali nesse cantinho. Tô fazendo o lábio dela.
aplicando com um pincelzinho mesmo o batom. Esse batom que eu tô usando é um bem cremosinho da MAC mesmo. Ele é o Blanket, é uma cor que eu amo usar em noiva. E essa produção que eu tava fazendo era pra uma proposta de noiva. E aí eu só vou contornando e pigmentando mesmo todo o lábio, com bastante cuidado, com um pincelzinho. E pronto, gente, a maquiagem tá prontíssima. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo e se inscrevam no meu canal, pro canal crescer e eu postar mais dicas aqui pra vocês, tá? Muito obrigada e um beijo!